Então, mais uma vez, uma boa e abençoada tarde para todos. Que essa tarde, além de linda, tem que ser abençoada. E nós estando nesta casa de oração, já temos certeza que estamos sendo abençoados por Deus, por Jesus, e essa falange de mentores espirituais que se encontram aí. Vamos então agora nos desligar das coisas materiais e nos ligarmos com Jesus, esse mestre de todos os mestres, Senhor de todos os senhores, solo eterno de nossas vidas, amigo incondicional de nossas almas. Neste momento, Senhor, nós batemos a vossa porta para agradecer pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelos amigos. Agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia. Agradecer pela luz que nos ilumina, pelos amigos que nos cercam. Agradecer, Senhor, porque nós podemos ouvir, falar, sentir, andar, trabalhar. Agradecer, Senhor, por o corpo perfeito que temos. Ajuda, Senhor, nos encaminharmos na busca da perfeição para o Espírito. E com a vossa permissão, nós pedimos assistência desses mentores amigos e abrimos a nossa parte doutrinária da tarde de hoje, rogando que o Senhor nos ilumine, ampare e proteja. E que assim seja. Então hoje o nosso tema parece que veio mesmo preparado, foi programado para este dia. Nós vamos falar do tempo. E que tempo lindo está hoje, né? Um dia agradável, um sol maravilhoso, céu azul e a temperatura agradável, que não está aquele calorão enorme e não está aquele frio também. Uma temperatura agradável. É Deus nos abençoando nesta tarde com o nosso tempo. E nós vamos então ler uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Chico Xavier, digitado pelo Espírito Emmanuel, falando sobre o tempo. Antes tem uma frase do apóstolo Paulo, que diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Então vem a explicação agora, uma dissertação de Emmanuel. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. A maioria, dizer dos homens, não percebe o valor infinito do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devido por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-lo quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, e se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho? Aí, esta é uma indagação muito importante que temos que meditar muito, né? Se o tempo estiver sem luz, se a pessoa estiver sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, que tempo, né? Então a pessoa
começa a dizer, mas esse é um tempo difícil, é um tempo ruim, é um tempo isso, é um tempo aquilo. Mas e quando nós temos trabalho, temos saúde, temos paz, aproveitemos esse tempo? Muitas vezes se esbanja com outras futilidades. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem ou desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente a recapitular com dificuldade a conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, se o tempo deve ser do Senhor, a Ele que nós temos que devolver. Porque tudo que é de Deus, nós temos que um dia devolver, né? Então, o tempo também. Como nós vamos devolver o tempo ao Senhor? É com o trabalho digno, é aproveitando o tempo, não esbanjando, aproveitando nas coisas dignas, nas coisas boas, no amor, na caridade, na benevolência, né? Porque Jesus veio à Terra justamente para nos trazer a grande mensagem do amor, exemplificando, né, o que é viver com dignidade na Terra. E desde os primeiros passos, desde a hora em que ele nasceu, aqui na Terra começou a perseguição, né, com ele. Todos perseguindo aquela criança porque eles queriam eliminar. Mas ele cresceu, né? Uma criança ativa, esperta. Quantas vezes a mãe dele ia pegar ele na estrada, empoeirada, pedregosa, ele, uma criança lá de 5, 6 anos de idade, falando com os transeuntes que por ali passavam. Falando do amor de Deus, né, da benevolência, coisa que adulto nenhum tinha falado ainda daquela forma. E foi indo, foi crescendo, né, e começou o trabalho do seu messianato. E ele curava, ele pregava, ele fazia maravilhas, algo que era dotado de milagres. E mesmo assim ele sofria crítica, perseguição, né? E ele nunca levantou a voz com ninguém. Sereno, pacífico, né? Até o momento da cruz, que as suas últimas palavras ainda foi de benevolência. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então é um exemplo, né, do que é aproveitar o tempo em todos os sentidos da vida. Aproveitar
caridade, no amor, no trabalho, na convivência com a família. Como é importante se aproveitar na convivência com a família, com os amigos, mas conviver com dignidade, com respeito uns com os outros, né? Sem estar apontando o dedo no defeito de um e de outro, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco, caminhando, andando, né? Navegando nas mesmas águas. Há aqueles que enfrentam a maré mais alta, outros as águas mais serenas, e todos vão. Mas todos somos filhos de um Pai só, que é Deus. E se esse Deus é único e Criador de todos, todos somos irmãos. Então não tem aquele, né, seja mais inferior, mais superior. Não, para Deus somos todos iguais. É lógico que os perversos, malignos, tá? Mas é filho de Deus. E um dia, através dos milênios, porque Deus, né, o tempo para Ele é diferente do nosso. O tempo para Deus é a eternidade. Nós temos o nosso calendário de dia, noite, horas, meses, anos, né? A mudança de calendário. Mas para Deus é eternidade, é sempre luz. Então o tempo para Deus é diferente do nosso. Então as criaturas podem ficar um século, 2, 5 séculos nas trevas, né? Até se arrependerem de todos os males que fizeram. E quando estiverem sinceramente arrependidos, eles são recolhidos para as colônias espirituais, onde que vão trabalhar, aonde que vão se preparar para novas reencarnações. E aí então eles retornam à Terra, né? Ou aqui na Terra, ou em outros planetas semelhantes, né? Ou até inferior a este, para o resgate de suas vidas. Para que através da luta, do trabalho e do sofrimento, vão buscar perfeição para um dia estar no rebanho de Jesus. Como ele disse, um só pastor, um só rebanho diante de um só pastor. Então somos todos iguais perante Deus, né? Somos todos irmãos. E nesta irmandade é que nós temos que aproveitar, sim, o nosso tempo enquanto há luz, né? Porque quando as trevas chegar, não adianta a pessoa se debater, não adianta clamar, chorar, né? Lamentar, porque daí é tarde. Então, enquanto existe luz, né? Enquanto o Senhor nos oportuniza estarmos aqui na Terra, nesta encarnação, que foi nos dado não para esbanjarmos o tempo, mas para aproveitarmos, buscando nos reformarmos intimamente, para aparar as arestas dos males praticados em outras épocas, para que assim vamos buscando então o nosso melhoramento, o nosso crescimento moral e espiritual. Porque o mundo, dos tempos para cá, evoluiu de uma forma assustadora, né? Na evolução material, na tecnologia. Agora, na evolução moral e espiritual, ainda anda a passos de tartaruga. Muito lento, né? E os tempos estão chegados, como nos anuncia a espiritualidade. Não que vai haver aquela catástrofe e que vai levar o mundo, né, de roldão a pagar com tudo. Não. Mas é os tempos que vai ter que mudar, sim, as pessoas. Que o mundo tem que passar
como está passando de expiações e provas para o mundo de regeneração. E o nosso tempo está curto já. E nós estamos vendo os sinais, né? Estamos vendo os sinais. É tremores de terra, é desencarne coletivos, é aviões, é barcos, é deslizamento, enfim, quantos desencarnes, quantas mortes coletivas. Isto é o sinal que o Senhor está nos mandando. Acordem, despertem, não percam tempo com futilidade. É preciso união, é preciso amor, né? E é importante que se unam, né? Que nós nos unamos em prece, em benefício aqueles que estão passando por todas as necessidades, seja da forma que for. Quanto suicídio de um tempo para cá. Criaturas desatinadas, criaturas perturbadas, criaturas que perderam a noção do tempo da sua vida e querem fugir pela morte e vão carregar problemas muito mais grandes, muito mais fortes e mais dolorosos. Então, por essas criaturas também nós temos que orar. Orar por aqueles que desencarnaram sobre deslizamentos de terra, sobre terremotos, sobre afundamentos de barcos, de navio, sobre quedas de aviões, enfim, criaturas que morreram coletivamente, desencarnaram coletivamente. Mas também orar por as famílias que ficaram lamentando, derramando lágrimas, às vezes pelo filhinho querido que ficou embaixo da terra, que afundou-se na água, enfim, por tantas dores que existem em nosso planeta ainda, porque ele é de expiações e provas. Mas passando para o mundo da regeneração, haverá então sim muita paz, haverá harmonia, haverá mais luz. E é importante que nós possamos plantar a sementinha dessa árvore bendita do amor enquanto estamos a tempo, para que um dia, se o Senhor permitir, nós possamos retornar aqui em outra vida e não encontrar mais esse planeta de horror que nós vimos hoje, de guerra, de violência, de matança, de feminicídio, né? De tantas coisas negativas que existem, de preconceitos, de raça, de cor, de partido político, de sexo, de tantas coisas que se vê ainda hoje. O mundo de regeneração não vai ter mais isso. Vai ser todos irmanados, todos olhando um no olho do outro e sorrindo. Tu és meu irmão, tu és minha irmã. Não importa o sexo, não importa a cor, não importa a religião. Todos, né, serão irmãos na verdadeira pátria e no verdadeiro sentido, como nos fala o Evangelho. Então, esse será o tempo da regeneração, que para muitos de nós, nessa encarnação não vamos ver. Mas para muitos jovens, adolescentes, crianças, vão crescer e vão fazer parte desse mundo da regeneração. Então, é aproveitando a oportunidade que Deus nos dá para nos aperfeiçoando, buscando valorizar o nosso tempo, a nossa vida, para que ela seja realmente produtiva. Porque uma vida produtiva não é dizer produzir coisas materiais, mas produzir espiritualmente. Porque quando nós chegarmos do lado de lá, as perguntas que nos serão feitas não é quantas casas tu possuiu,
quantas mansões, quantos carros de luxo, quanto isso, quanto aquilo de coisa material. Mas nós será perguntado o bem que fizemos, quantas lágrimas enxugamos, quantas dores ajudamos a suavizar, quantos decaídos levantamos, que bem fizemos ao nosso Senhor. Essas não serão perguntadas, porque terá anotado na nossa ficha espiritual, quando reencarnamos, fica lá anotado o que nós prometemos a fazer, o que nós prometemos a cumprir e o que temos, né, de compromisso. Fica tudo anotado e vai ser nos perguntado, então, se cumprimos com o nosso dever. Caso negativo, a região inferior de umbral está à espera. E caso positivo, a região de luz também nos aguarda. Então é importante isso, né? Que analisemos e que realmente aproveitemos o nosso tempo bem aproveitado na caridade, no amor, no desenvolvimento das faculdades que somos investidos, né, para realizar as coisas boas da vida. Não ficar parado ou em cima do muro, né, sem saber o que fazer, tendo tanta oportunidade. Como hoje, pela manhã, os nossos irmãos, muitos trabalhadores desta casa, vieram aqui distribuir alimentos, cestas básicas, para as famílias cadastradas que vêm na busca da sua cesta. Distribuíram material escolar para as crianças necessitadas. Então, é uma obra de caridade, a obra de caridade material, né? E não só eles, né? Não só eles. Temos a certeza que muitos dos senhores e senhoras que estão aqui também tiveram a participação. Que não foi só distribuir ali, mas quantos trouxeram, quantos doaram material escolar, quantos doaram alimentos, né, para fornecer as cestas básicas. Então, todos já fizeram a sua parte. Então, isto é caridade, é pensar nos outros, é se colocar no lugar dos outros, né? Isso aí é caridade, é ajuda, né? E é isso que o Senhor espera de nós. Não é cruzar os braços, não é levantar a cabeça e dizer que me importa, se vire cada um como quer, como pode. Não, temos que olhar pelos nossos semelhantes, temos que olhar por aquele caído, ajudar ele a levantar, porque muitas vezes não é o caído na calçada, não é o caído na rua, mas muitos caídos moralmente, espiritualmente, sem saber que rumos tomar. E esses nós temos que ajudar a levantar. Então, uma palavra de consolação, uma palavra de conforto, mostrar, fazer ver que Deus está a par de tudo, que Deus é Pai misericordioso, que Jesus está com nós, porque Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Ele está sempre com nós. E muitas vezes as criaturas perderam o rumo, né, dessa divindade. Então, fazer-lhes enxergar novamente a luz, fazer com que eles possam pegar o rumo ao caminho de Jesus e ajudar a levantar essas pessoas que estão decaídas, né? Então, é muito importante, quando nós falamos do tempo, o tempo, como ele é lindo, como ele vale, quando nós aproveitamos, né, na luta do amor e da caridade. E conta-se uma linda lenda de certa
vez, numa ilha muito bonita, moravam todos os sentimentos. Morava a alegria, morava a tristeza, morava a vaidade, morava a riqueza e também morava o orgulho, morava o amor. Certo dia receberam a notícia que a ilha ia afundar. Todos pegaram seus barcos e foram saindo, um por um. E o amor, por ser amor, ele quis ficar mais um pouco para agradecer aquela ilha que lhe serviu de morada. Lá pelas tantas, a ilha já estava quase submersa e o amor também decidiu sair. E ele pediu, então, passava o barco da riqueza, e ele disse: a riqueza me leva contigo. A riqueza disse: não, meu barco está cheio de ouro, de pedras preciosas, não tem lugar para o amor. E foi. Daí naquilo também passou a tristeza, e ele disse: tristeza tu me leva. Não, amor, eu hoje estou tão triste que eu prefiro andar sozinho. E foi. Daí, dali a pouco passou o barco da vaidade, e ele disse: vaidade, tu me leva contigo? E a vaidade disse: não, não posso. Tu está aí todo sujo, todo lameado, todo molhado, vai estragar meu barco. Imagina, vaidade. E foi. Daí, passava o barco da alegria. Mas a alegria também estava tão alegre que não viu o amor chamar. E foi. E a ilha já estava submersa, e passava então o barco de um velhinho. E chegou o amor, disse: amor, vem que eu te levo, salta aqui no meu barco. E o amor então saltou no barquinho dele, foi. E ele foi feliz, e olhando para todos os lados, e agradecendo uma coisa e outra, né? Esqueceu de perguntar o nome daquele velhinho do barco. Quando chegou do outro lado, em terra firme, ele perguntou a sabedoria. Ele encontrou a sabedoria e disse: sabedoria, quem é aquele barco, aquele velhinho que me trouxe, que me salvou lá na ilha que já estava afundando? Daí a sabedoria disse: aquele era o tempo. Mas como o tempo? Por que ele se ofereceu me salvar quando os outros todos eu pedi e eles não me atenderam? A sabedoria disse: só o tempo é capaz de entender e compreender um grande amor. Só o tempo entende, viu? Que maravilha essa lenda, né? O tempo, que maravilha! Como o tempo entende o amor. Muitas vezes, pai, filho, marido, mulher, sogra, nora, genro, e aquelas confusões que existem entre família, né? Com o tempo, tudo se organiza, tudo, né, vem para o lugar. Que coisa maravilhosa é essa. Encerrando então a nossa tarefinha, eu quero falar ainda um pouco do tempo. Veio para cá, presidente querida, que queria que eu fizesse sempre, ela me botou um dia, que ela queria que, quando eu fizesse palestra no sábado, tinha que terminar sempre com um poema. Então agora eu cobro dela, tem que vir aqui para assistir de pertinho. Então prestem bem atenção, é sobre o tempo ainda. Pedi ao tempo que me desse tempo de pensar. E o tempo me concedeu o tempo, e eu comecei a imaginar. E pensando, fiquei muito tempo que não vi o tempo passar. A conclusão que eu cheguei, que quando vamos idealizar um trabalho ou uma ação, nós temos que pensar, mas ir pensando e agindo, colocando as mãos a trabalhar, porque a obra que fica só no pensamento nunca vai se concretizar. Não sou artista nem poeta, muito menos escritor, mas procurei falar do tempo porque é algo de muito valor.
pois o mundo é uma grande escola, o tempo é o maior professor, e quem aproveita bem o tempo chega mais rápido ao Senhor. Quem na vida perdeu muito tempo, que seja agora decidido, trabalhando no caminho do bem, para os problemas serem resolvidos, pois é agindo com amor e segurança para o tempo não ficar perdido. Muita gente perde tempo, isto é uma realidade, levando a vida na esportiva sem se preocuparem com a verdade. E o maior tempo perdido é empregado em futilidade. Para que eu não perca tempo, muito eu tenho orado, pedindo ao Senhor Jesus que o meu caminho seja iluminado, que eu busque sempre a verdade num trabalho incessante de amor e de caridade, para o meu tempo ser bem aproveitado. Devemos aproveitar bem o tempo, porque ontem já é passado. Guardamos na lembrança o que fizemos de certo e errado, e o tempo perdido jamais será recuperado. Então, que todos vocês aproveitem bem o tempo, aproveitem essa tarde maravilhosa, para quando sair daqui, se expor nesse sol bendito e lembrar que é uma bênção de Deus, essa oportunidade de poderem se expor, né, e enxergar, de ouvir, né, esse sol tão lindo, tão bom, essa natureza tão bela. Olhar para o céu azul, agradecer pela visão, olhar para as flores, agradecer pela beleza, né? Abraçar um amigo, agradecer pelas mãos, pelos braços, né? Andando na rua, caminhando, agradecer pelas pernas, os pés que conduz, né? Então, ouvindo o som, uma música maravilhosa, agradecer pela audição. Falar com um amigo, agradecer pela voz, né? Não esquecendo, ao sentar na mesa, agradecer pelo pão de cada dia, né? Tudo isso é maravilhoso e tudo isso é aproveitar tempo. Então tá, agora quem sabe se vocês vão dizer, olha, já está matando muito tempo, né? Então com pressa de ir pro sol. Então agora nós vamos fazer a prece e o fato. Eu agradeço a atenção de todos, viu? E é nesse clima de paz, de alegria, que nós vamos então fazer a nossa prece, e os irmãos vão receber então o passe neste momento. Então agora, descontraídos, mentalizem aquele que quer receber um passe, uma energia curadora, uma energia pacificadora, tranquilizadora, calmante, animadora. Pensem agora e vão receber. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos para te louvar e te agradecer, para te pedir, Senhor, a luz pelos necessitados, pelos sofredores, em toda parte deste planeta. Pedir, Senhor, o pão para os famintos, o agasalho para os despidos, o repouso para o doente, o remédio para aquele que está angustiado, que está aflito, sobrecarregado. Senhor misericordioso, estende a tua mão bendita e poderosa em direção a este planeta agoniado ainda e derrama da tua luz. Faça repercutir nos tímpanos espirituais de toda esta humanidade. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E que todos nós possamos sentir a tua paz, Senhor, e conservar em nossos corações e nosso íntimo para sempre. Amoroso Senhor,
queremos te abraçar espiritualmente e te dizer muito obrigado por esta tarde, muito obrigado pelo sol, muito obrigado por esta luz, por esta casa de oração que nos acolhe, pelos irmãos queridos que nos assistem hoje. Muito obrigado, Senhor. Guarde todos na tua paz, agora e sempre. Que assim seja.